Imagine que você está em um café movimentado no coração de Londres, distraído com o celular na mão. Entre as notícias e mensagens, surge um anúncio de emprego que chama a sua atenção. Uma empresa de contabilidade busca um oficial de inteligência. Os requisitos são simples: diploma universitário, cidadania britânica e capacidade de atuar em ambientes incertos. Algo na descrição soa estranho, quase irônico. Você conhece bem o que está por trás daquele anúncio. Já viu filmes, leu livros, sabe do que se trata. As perseguições pelas ruas de Paris, os espiões de Smoking, os confrontos em ilhas remotas. Sem pensar duas vezes, você clica em candidatar-se. Os dias passam e nada acontece. Nenhum e-mail, nenhuma ligação, nenhuma carta. Você verifica a caixa de spam repetidas vezes, quase convencido de que tudo não passou de imaginação. Até que numa terça-feira qualquer, o telefone toca, uma voz feminina, tão serena que parece ensaiada, pergunta se você está disponível para uma conversa inicial. Ela não menciona de onde está ligando, nem o nome da organização. Apenas faz perguntas. Onde estudou? Já viajou para fora do Reino Unido nos últimos 10 anos? Fala outros idiomas além do inglês? Já usou drogas ilícitas? Tem parentes no exterior? A ligação dura 40 minutos. No fim, ela agradece e desliga, sem dar qualquer pista sobre os próximos passos. 2 semanas depois, chega um envelope branco, sem logotipo ou endereço de remetente. Dentro, um convite para comparecer a um local em Londres, descrito como um dia de avaliação. Você aparece em um prédio comum daqueles que poderiam abrigar qualquer empresa em qualquer parque empresarial. Carpete gasto, cadeiras de plástico, um bebedouro que faz mais barulho do que deveria. Há 12 outros candidatos na sala, todos tentando disfarçar o nervosismo. Ninguém fala muito. A primeira etapa é uma prova escrita, questões de raciocínio lógico, identificação de padrões e um caso fictício. Você recebe informações incompletas sobre um país imaginário e precisa recomendar uma ação ao ministro das Relações Exteriores. 90 minutos para resolver tudo. Sua mão dói de tanto escrever. Em seguida, vem um exercício em grupo. Você é colocado em uma sala com 4 desconhecidos e recebe um cenário de crise. Um refém britânico em um país do Oriente Médio, recursos limitados, interesses políticos conflitantes e um relógio correndo contra vocês. O que importa não é a solução em si, mas como você reage sob pressão. Eles observam se você ouve os outros ou impõe suas ideias, se entra em pânico quando os dados mudam, ou se adapta, se congela diante de contradições, ou encontra uma saída. Nos cantos da sala, avaliadores anotam tudo em pranchetas, sem esboçar qualquer reação. A terceira fase é a entrevista. 2 avaliadores sentados à sua frente. Um faz as perguntas, o outro estuda seus gestos, sua postura, as microexpressões que você nem percebe. Eles perguntam por que você quer aquele trabalho. Você começa a recitar a resposta que ensaiou em frente ao espelho. Eles o interrompem. Querem saber o motivo de verdade. Você gagueja, se atrapalha. Ótimo. É exatamente isso que eles esperavam. Queriam ver o que havia por trás da resposta pronta. Depois vem a verificação de segurança, conhecida como DV, o processo mais rigoroso que qualquer governo ocidental realiza. Eles não investigam apenas você, mas seus pais, irmãos, colegas de faculdade, ex-namorados, vizinhos, alguns que você nem lembra de ter conhecido. Analisam seus registros financeiros dos últimos 10 anos, seu histórico médico, cada país que visitou e todas as pessoas com quem teve contato nesses lugares. O objetivo é mapear vulnerabilidades, dívidas, vícios, ideologias, ligações com serviços de inteligência, estrangeiros. Qualquer coisa que um adversário pudesse usar para transformá-lo em um agente duplo. O processo leva 8 meses. Você espera, sem poder contar a ninguém, nem aos pais, nem ao melhor amigo, nem à pessoa com quem divide a cama. Carrega esse segredo sozinho e ele começa a mudar você antes mesmo de começar o trabalho. Você já está aprendendo
a compartimentar informações, mesmo sem perceber. Na segunda etapa, o treinamento, você recebe uma data de início e um endereço: Fort Monton, uma base militar perto de Gosport, no sul da Inglaterra. Os moradores locais chamam o lugar apenas de O Forte. De fora, não impressiona. Muros antigos de pedra, alguns prédios modernos cercados por arame farpado, o Canal da Mancha estendendo-se cinza e plano ao fundo. Mas é ali que os próximos 6 meses da sua vida vão acontecer. Você faz parte de um grupo de 18 candidatos. No final, apenas 14 permanecem. O curso chama-se Formação para Oficiais de Inteligência e se divide em 3 pilares. O primeiro é o ofício em si. Você aprende a detectar vigilância, caminha por rotas pré-determinadas em uma cidade e anota quem aparece mais de uma vez: o homem lendo o jornal no banco, que já estava no café pela manhã; a mulher de casaco azul, que dobrou a mesma esquina que você 3 ruas atrás. Aprende a fazer entregas secretas, deixando pacotes sobre um banco de praça para que um agente os recolha sem que nenhum dos dois seja visto na mesma região ao mesmo tempo. Pratica a troca rápida de objetos em estações de trem lotadas, passando um pendrive para outra pessoa de forma tão discreta que mesmo em câmera lenta seria difícil detectar. Treina para servir como ponto de contato em madrugadas, enquanto instrutores disfarçados de vigilância hostil tentam flagrá-lo. Se for descoberto, falha e precisa recomeçar. Também aprende a criar histórias de cobertura, não mentiras simples, mas identidades alternativas completas, com passado detalhado o suficiente para resistir a horas de interrogatório agressivo. Você ensaia essas histórias em simulações, onde instrutores gritam em idiomas estrangeiros, o privam de sono e comida, até que a identidade falsa pareça mais real do que sua própria vida. O segundo pilar é o recrutamento de agentes. Esse é o verdadeiro propósito do M6. Você não é um espião, mas quem recruta espiões. Aprende o ciclo de desenvolvimento, identificar um potencial agente, avaliar seu acesso a informações e suas motivações, construir um relacionamento ao longo de meses de engenharia social, cuidadosa. Depois vem um momento crucial: olhar nos olhos de um estrangeiro e pedir que traia seu próprio país em nome da coroa britânica. Você estuda as 4 motivações principais: dinheiro, quando a pessoa precisa e você pode oferecer; ideologia, quando ela acredita nos valores ocidentais; coerção, quando você tem algo contra ela e não há saída; e ego, quando ela quer se sentir importante e você a faz acreditar que é indispensável. Os exercícios práticos acontecem em Southampton, Portsmouth e no centro de Londres. Você aborda pessoas reais em cafés, saguões de hotéis e tenta ganhar confiança e extrair informações pessoais sem revelar quem realmente é. Os instrutores avaliam cada detalhe: seu contato visual, se ouve mais do que fala, se ri alto demais ou ignora sinais de desconforto do alvo. O terceiro pilar é a resistência a interrogatórios. Eles vendam seus olhos, forçam você a ficar em posições desconfortáveis contra uma parede gelada, expõem você a ruídos altos por horas, privam-no de sono, reporta diretamente a você. Cada operação, cada agente, cada risco calculado passa pelo seu crivo. Você não está mais no campo, mas sua mente nunca deixou de estar. As paredes do escritório são cobertas por mapas com alfinetes coloridos, cada um representando uma rede de fontes, um fluxo de inteligência, uma ameaça em potencial. Você acorda às 4h80 da manhã para ler os relatórios noturnos, os telegramas urgentes que chegam de postos em fusos horários distantes. Uma fonte em Teherã sinalizou um carregamento suspeito de componentes nucleares. Um agente em Moscou enviou um aviso sobre uma operação de influência russa em um país da OTAN. Um oficial em Pequim relatou movimentações incomuns em uma base militar no mar da China Meridional. Seu trabalho é conectar os pontos. Você passa horas em reuniões com analistas, discutindo padrões, avaliando credibilidade, decidindo quais informações merecem ser levadas ao nível político. Um erro de julgamento pode significar
um ataque terrorista não evitado, uma guerra não prevista, um agente exposto. Você assina autorizações para operações de alto risco, sabendo que, se algo der errado, seu nome estará no topo do relatório de falhas. Mas também sabe que, se algo der certo, ninguém fora do serviço jamais saberá. Você se tornou um especialista em ler entre as linhas. Um relatório de um chefe de estação que menciona dificuldades logísticas pode significar que um agente foi comprometido. Uma fonte que pede mais tempo para entregar uma informação pode estar sob pressão de um serviço de segurança rival. Você aprendeu a distinguir entre o ruído e o sinal, entre o que é urgente e o que é apenas barulho. E, acima de tudo, aprendeu a conviver com a incerteza. Nunca há informações completas, nunca há garantias, apenas probabilidades, intuições e o peso da responsabilidade. Às vezes, você é chamado para briefings no Cabinet Office ou no 10 Downing Street. O primeiro-ministro ou um de seus assessores mais próximos senta-se à sua frente e pergunta: "Temos certeza disso?" Você responde com a maior precisão possível, mas nunca com absoluta certeza. Porque certeza é um luxo que o serviço não pode se dar. Você diz: "Temos 70% de confiança na fonte, mas os dados corroboram com outras informações que recebemos." Então observa enquanto decisões que afetarão milhões de vidas são tomadas com base no que você disse. Nos corredores de Vauxhall Cross, você é conhecido como o controlador. Não há mais promoções possíveis dentro da hierarquia operacional. O próximo passo seria um cargo administrativo, algo como o diretor de uma divisão, ou talvez um posto no Joint Intelligence Committee. Mas você sabe que nunca aceitaria, porque, apesar de tudo, das noites sem dormir, das decisões impossíveis, da solidão de carregar segredos que não pode compartilhar, você ainda sente o chamado do campo. Ainda se lembra da adrenalina de uma operação bem-sucedida, da satisfação de ver um agente recrutado entregar informações que mudam o curso de uma crise e, acima de tudo, ainda acredita que o que faz importa. Mas há um preço. Seus filhos cresceram sem realmente conhecê-lo. Sua esposa, que um dia foi sua maior apoiadora, agora mal o reconhece. Você se pergunta se valeu a pena, se os sacrifícios pessoais foram justificados pelos resultados. Às vezes, em noites silenciosas, quando os relatórios estão todos lidos e as decisões foram tomadas, você se pega olhando para o Tamisa lá fora e se pergunta se alguém, em algum lugar, está fazendo as mesmas perguntas sobre você, se há um controlador em outra capital, em outros serviços de inteligência, analisando seus movimentos, tentando decifrar suas intenções. E então você volta ao trabalho, porque é isso que você faz. Porque, no fim das contas, não há outra vida para você, instinto de sobrevivência, em algo mais afiado, mais calculado. Eles não sabem das noites em que serão enviados para cidades estrangeiras com uma identidade falsa, um passaporte que não é seu e uma história que precisa ser memorizada até se tornar mais real do que a verdade. Não imaginam os meses de espera em apartamentos sem janelas, monitorando um alvo que pode nunca aparecer, ou as horas intermináveis em salas de vigilância, onde cada segundo de silêncio é um teste de paciência e cada movimento suspeito uma decisão que pode salvar vidas ou condená-las. O treinamento começa com o básico: como seguir alguém sem ser notado, como perder uma vigilância, como reconhecer quando você está sendo seguido. Ensina-se a arte da mentira convincente, a construir uma persona que resista a interrogatórios superficiais e a perceber quando alguém está mentindo para você. Mas o verdadeiro teste vem depois, quando as lições teóricas se transformam em situações reais. Você é colocado em um cenário onde tudo pode dar errado. Um encontro em um país hostil, um agente duplo, uma emboscada. A adrenalina é real, o perigo é real, e a única coisa que o separa do fracasso é a sua capacidade de manter a calma enquanto seu coração bate tão forte que você tem certeza de que todos ao redor podem ouvi-lo. E então veio o primeiro posto. Uma cidade que você nunca visitou antes, um idioma que você mal domina,
um disfarce que precisa ser perfeito, você aprende a viver em dois mundos. O oficial, onde você é um diplomata, um empresário, um acadêmico, e o secreto, onde você é um oficial de inteligência com uma missão que só algumas pessoas no mundo conhecem. Você desenvolve hábitos que se tornam automáticos, verificar o espelho retrovisor, memorizar rotas de fuga, nunca usar o mesmo caminho 2 vezes seguidas. Você aprende a confiar em pessoas que mal conhece, porque às vezes elas são a única coisa entre você e o desastre. Os anos passam, você é promovido, as missões se tornam mais complexas, os riscos maiores, você começa a liderar equipes, a tomar decisões que afetam não apenas a sua vida, mas a de outros. Você aprende que o sucesso nem sempre é visível. Às vezes, é apenas a ausência de um ataque que não aconteceu, de uma informação que não vazou, de uma guerra que não começou. E os fracassos, esses são mais difíceis de ignorar. Um agente capturado, uma operação comprometida, uma vida perdida. Você carrega cada um deles como uma cicatriz invisível, um lembrete de que não importa o quanto você se prepare, o imprevisível sempre encontra uma maneira de se infiltrar. Com o tempo, você percebe que a inteligência não é apenas sobre coletar informações. É sobre entender o que elas significam, sobre conectar pontos que ninguém mais vê, sobre antecipar movimentos antes que eles aconteçam. É sobre saber quando agir e quando esperar, quando pressionar e quando recuar. É uma dança constante entre o risco e a cautela, entre a urgência e a paciência. E, acima de tudo, é sobre aceitar que não importa o quanto você saiba, sempre haverá mais perguntas do que respostas. Você olha para trás e percebe que a pessoa que entrou no serviço não existe mais. O idealismo foi substituído por uma compreensão mais profunda na natureza humana. Suas fraquezas, suas traições, suas pequenas e grandes corrupções, mas também suas resistências, suas lealdades inesperadas, seus momentos de heroísmo silencioso. Você não é mais o mesmo, mas, de certa forma, nunca foi. Porque desde o primeiro dia, você sabia que essa vida exigiria tudo de você. E você deu. Porque no fim das contas, não há outra vida para você. As intuições são forjadas desde o primeiro contato com o perigo. As missões que os levarão a países onde um olhar mal calculado pode ser a última coisa que um agente verá. As fontes serão recrutadas e, às vezes, perdidas. Os casamentos que não resistirão ao silêncio imposto pela profissão. Os segredos que se acumularão dentro deles como camadas geológicas, até que um dia não consigam mais lembrar quem eram antes de tudo isso começar. Eles ainda não sabem que a tinta verde está guardada numa gaveta no alto de uma escada, esperando pelo momento certo. Não enxergam o fim da linha. Apenas sentem que querem algo além do ordinário. Isso basta para dar o primeiro passo. Nunca foi suficiente para chegar ao final. Mas aprenderão. Sempre aprendem. O prédio guarda seus mistérios. A tinta verde